Fala Box Lovers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. A gente está no 11º episódio e hoje eu estou acompanhado aqui de Vitor, o coordenador de produção da agência, e com a presença ilustre de Francisco Ascioli. Obrigadão por vir, Francisco. É um prazer. E o nosso tema de hoje é sobre estratégias de marketing de shopping centers e por que a gente chamou. Por que chamamos Francisco? Me dá um background aí, fala por que estás aqui. Costumo dizer que praticamente nasci dentro de um shopping, né? Então, eu já atuo na indústria de shopping há 35 anos. Né? Fui fazer a conta agora, tomei um susto, que eu achava que era 30, mas não, é 35 anos. Então, tenho uma experiência realmente vasta na história de shopping. Tinha exatamente 17 anos de idade quando comecei a estagiar no Shopping Center Recife. Então, assim, ao longo disso foi muitas histórias, né? E passei por várias empresas, inclusive depois montei uma empresa de merchandising na área de comercialização, que prestava serviço a vários shoppings, né? Que era a Promer junto com o Klaus. Depois montamos a Foco Shopping, também que era uma empresa especialista em comercialização e também na área de merchandising, comercializava os espaços de mídias do shopping, né? Porque o shopping, na verdade, também é uma grande revista, onde você vende esses espaços. Então, a trajetória realmente é muito grande dentro da indústria do shopping. Massa, valeu por dar uma introduzida na gente. E a pergunta que não quer calar aí, só para descontrair, os shoppings estão acabando? Como é que tá essa... Já começasse assim, rapaz. Essa relevância, como é que tá esse papo? Porque eu já escutei, já li que o shopping tá acabando, que agora é só online, como é que é isso aí? Surgiu realmente, esse debate ainda está aflorado, tá quente, mas eu particularmente acredito que não. Eu acredito que tudo isso vem a se somar, né? O shopping é um organismo vivo, né? Ele se adapta, entendeu? Então, o que é que está acontecendo? Ele está se adaptando. Ninguém pensou, acredito, há pouco tempo ou há muito tempo, em ter um hospital dentro do shopping. Hoje nós temos hospitais, hoje nós temos igreja, hoje os shoppings, hotel, polo de serviço, polo médico, polo gastronômico. Então, na verdade, o shopping, polo de entretenimento, então o shopping vai se adequando, entendeu? Eu acredito que as redes sociais, todas essas coisas, vêm somar e agregar, inclusive, mais ao shopping, né? Porque eu acho que o público, na verdade, ele é multifacetado e ele vai utilizar todas essas plataformas para ter uma experiência de compra mais positiva. Um dos grandes valores e o que faz o shopping conseguir se adaptar tanto durante as gerações, eu acho que é o costume e o fluxo das pessoas é cultural, pelo menos aqui. Exato. No Brasil chega a ser cultural um passeiozinho no shopping, né? Domingo, na hora do almoço, tá lotado, tanto os restaurantes e depois todo o resto do complexo. E é o grande valor que as lojas têm, né? Isso é o que justifica uma loja pagar o valor que paga para estar lá, é justamente o fluxo e a oportunidade de estar entre outras marcas que são também bem conhecidas. Como é que tu vê essa questão? Ainda vale a pena você hoje em dia abrir uma loja de shopping? Sim, exatamente. Eu acho que é isso, né? Você estando no shopping, você ganha nessa força conjunta, né? Que agrega, né? Você está junto de uma marca famosa, você está junto de um empreendimento de porte, né? Que agrega várias tribos, que agrega vários tipos de consumidores. Então, assim, vale a pena muito ainda, eu acredito, ainda estar em shopping, né? Principalmente, exatamente por conta desse comportamento do público, né? Dessa necessidade de comodidade. Às vezes um shopping está próximo à sua casa e esse shopping atender várias carências da população, como serviço, lazer, restaurante. Então, o público termina concentrando, ele vai ao shopping e resolve todos os problemas dele. Então, entendi. Isso agrega bastante, entendeu? E aí o lojista ganha com isso, porque hoje você tem shopping que tem fluxo de 50, 60 mil pessoas dia. É isso que eu ia perguntar, eu não tenho a menor noção da dimensão do fluxo de um shopping. É um absurdo, 50, 60 mil pessoas por dia. Pois é, 50 pessoas e naturalmente dia. O shopping, quando vai vender para a loja, obviamente deve especificar qual é o tipo de público que vai, como é que ele consome, quais são os hábitos dele, para você entender onde é que faz sentido colocar ou abrir sua loja. E o que é um shopping, na verdade? A gente consegue tirar essa definição. E qualquer galeria é um shopping? Qualquer 4, 5 lojas juntas na rua é um shopping? O que é um shopping? O que difere de galeria para shopping, né? O Abraço explica bem, ela tem uma definição, né? Porque ele precisa ter uma área, uma metragem, né? Acima, né? Normalmente
10, 15 mil de ABL, que a gente chama, que é a área bruta de locação, né? É a área comercial do shopping. Então ele tem que ter uma quantidade de estacionamento. Normalmente um shopping tem âncoras, né? Que são aquelas lojas maiores que atraem o shopping. Então, Pegando pois não. esse gancho da âncora, só para a gente não perder. É uma das principais estratégias, né? Por exemplo, as âncoras ficam nos extremos dos shoppings. Isso já é uma estratégia, né? Exato. Justamente fazer as pessoas transitarem. Como é que isso existe na prática ou é só... Não, o shopping, ele é, na verdade, todo pensado, né? Para que o público transite da melhor forma dentro do shopping. Porque esse caminhar, esse andar dentro do shopping, né? O piso, ele é mais liso para que a pessoa não para que a pessoa ande mais devagar e aí olhe para uma vitrine. As âncoras, ela fica normalmente nos extremos para que você circulando de uma âncora, como ela tem um maior poder de atração, então como você colocando ela nos extremos, quanto mais você vai normalmente passar por uma âncora dessa. Então, à medida que você vai de uma âncora a outra, você está passando por uma série de pequenas lojas, né, que ganham nesse fluxo. Então, assim, o shopping é pensado. As escadas rolantes, normalmente, hoje tem shoppings que colocam nos extremos para que o cara circule, pegue a escada rolante e com isso você perpassa por todo o shopping, né? Caramba, impressionante. Quem é que pensa nessa parte aí na hora de... Quem é o profissional responsável ali na hora de pensar nesses detalhes? Hoje existem as administradoras de shopping, né? Que são os especialistas, poderíamos dizer assim, que são os especialistas, né, em shopping, né? Normalmente essas administradoras, elas dão consultoria, né, na implantação dos shoppings, elas dão consultoria na manutenção e na gestão desse shopping, parte condominial, parte de mix de shopping. Então, realmente, hoje tem grandes empresas que são especialistas. Uma delas, inclusive, eu faço parte, né, porque a gente é a Demol, que é a maior administradora de shoppings do Brasil. E eu vi que vocês estavam aí debatendo antes da gente começar a gravar uns dados aí, que estava falando que pesquisou uns dados e os shoppings eles estão crescendo, eles estão diminuindo, eles estão falindo, como é que tá? Hoje eu estou sensacionalista aqui no episódio. Eu sabia mais ou menos que ia fazer essa pergunta do shopping morrendo, porque é uma pergunta que todo mundo faz, é uma discussão que eu já tive direto com ele. Eu queria até que tu comentasse depois, se possível, que a sensação um pouco que eu tenho é que o shopping ele estava morrendo aos poucos, ou ele estava se adaptando, como a gente falou aqui no início, de se transformando num polo de compras de fato, para se transformar mais num polo de lazer, de entretenimento, de restaurante, assim por diante. Mostruário também às vezes, né? Existe o fenômeno da pessoa que vai comprar na internet, mas gosta de retirada lá, né? Gosta de retirar. Eu vi que a maioria dos shoppings agora estão fazendo o próprio varejo online dele e fazendo o takeaway dele das lojas. Isso aí é genial, é o que a gente tanto aborda aqui do Omnichannel, que a gente pode discutir mais à frente aqui nesse mesmo podcast, de como o Francisco falou, canais, né? Os shoppings, eles estão... O online está vindo para reforçar o shopping. Então, a multicanalidade está aí. Você pode ter uma loja online, mas você pode ter uma loja no shopping que vai te passar autoridade, você vai estar do lado de grandes marcas, você vai ter um fluxo de pessoas que não necessariamente se adaptaram a comprar online. E queria até que comentasse depois, que assim, eu sentia que o shopping ele vinha se transformando, de fato, desse polo, mas a pandemia acelerou demais isso, e hoje eu sinto o efeito reverso. Então, esse dado que tu falou, João, a gente estava comentando aqui nos bastidores, eu estudo muito grandes cases, né? Eu não vou conseguir falar as métricas, e aí o Francisco pode falar melhor, de Rio Mar, Shopping Recife, tá mais local aqui pra gente, mas o podcast tem uma visão mais macro também, e é mais fácil da gente obter essas informações. Eu estudo muito empresas de capital aberto. Então lá na Bolsa de Valores a gente tem conglomerados de shopping como BR Malls, tem vários shoppings no Rio de Janeiro, a gente tem o Iguatemi, tem um conglomerado de shoppings ali de São Paulo, e... Para a gente conversar aqui, para levantar de pauta sobre esse podcast, sabia que ia fazer essa pergunta, porque era uma pergunta que muita gente fazia. Os shoppings tiveram uma grande baixa na pandemia, obviamente, fecharam, e aí teve essa migração para online. Eu acho que isso acelerou tanto que hoje o pessoal começou a notar também a importância de ter um ponto físico. A gente pode citar casos aqui como a Amazon, que começou no online e hoje ela está montando toda a estrutura de metaverso, assim por diante, no ponto físico, toda uma experiência de compra diferente. E shops como Iguatemi, ou como conglomerados como Iguatemi, ou como BR Malls, estão com a taxa de locação hoje maior do que 2019.
na época pré-pandemia, maior do que os últimos 3 anos, estão ali na faixa de 93%, 95%. Obviamente, estou citando aqui os conglomerados maiores do país, não significa que um shopping Recife já esteja nesse patamar. Mas a ideia é que se shoppings de maiores portes estão assim, a tendência aqui é esses shoppings esgotando, o que é que vai acontecer? Você vai migrando para os shoppings de mais baixo valor agregado, assim por diante. Então a gente pode esperar, acredito eu, o Francisco pode comentar melhor isso, que a tendência é que nos próximos meses, semestres e anos, os shoppings voltem a ter a capacidade de locação 100% completa. Então isso foi uma pauta que eu estava estudando e me preparando para cá, que o Francisco pode comentar dessa visão dele e o que é que trouxe essa atratividade de novo para os shoppings. A gente teve essa época pandemia e agora pós-pandemia, qual foi a movimentação que os shoppings fizeram, que antes não existia, pré-pandemia, que pós-pandemia foi uma mudança geral aí? É importante esses pontos realmente, a gente faz a gente refletir bastante, né? Mas a grande verdade é que o mercado está voltando realmente, né? Está forte. O crescimento em shopping como um todo já é efetivo realmente. A gente já percebe crescimento de fluxo, aumento nas vendas realmente, em torno aí de 26% comparado nas épocas até antes da pandemia, né? Então, realmente isso está forte. E eu acredito que realmente essa experiência provocada pela própria pandemia, onde muita gente teve que realmente mergulhar no online, né? Fez com que se percebesse várias coisas. Então, e por incrível que pareça, onde era o medo de o shopping fechar, de o shopping acabar, realmente teve um efeito reverso, porque as pessoas perceberam que é bom estar no online, é bom vender realmente, né, pela rede, mas a presença do ponto físico, a importância de ter um local realmente também ficou claro. Então, eu, como faço parte também da área comercial, eu percebo claramente muitos clientes, muitos lojistas que atuavam só no digital, procurando lojas físicas, realmente. Desde o pequeno ao grande, hoje a gente vê nitidamente, todos os shops ganharam com isso. Né? Muita gente que só estava no digital, agora passou a estar no ponto físico. E eu acredito também uma coisa, bicho, o pessoal ficou com saudade do shopping, né? Porque é como o João falou, existe o hábito, existe o costume. É cultural, as pessoas gostam de estar no final de semana. É seguro. É seguro. Eu ia comentar isso, né? O aumento da insegurança fora termina que o shopping virou uma opção de passeio seguro, confortável. Né, eu ia comentar isso, assim, uma coisa que eu notava bastante estudando o pessoal falando, o pessoal mais estrategista nessa área de shopping, e muitos investidores querendo sair de shopping época pré-pandemia, é que começavam a fazer análise dos shoppings dos Estados Unidos. Outlets, etc., que são feitos um polo só de compra. É aberto, você vai lá, compra e isso estava morrendo. É diferente, né? Só que exatamente no Brasil, o que eu vejo, e aí agora a gente pode falar mais de Recife, nesse caso específico, Recife é quente. Recife é muito quente. No shopping você tem o tempo todo ar-condicionado para você transitar, você tem conforto. Aí você tem, entendeu? Aí você tem esse segundo ponto agora, você tem segurança. E, infelizmente, em Recife, a gente não tem todos os locais para sair com o celular na mão e conversando, etc. No shopping você pode fazer isso tranquilamente, você pode estar rodeado de amigos, aí você pode pegar um restaurante, um barzinho, e estar com o celular na mão, e estar no conforto do ar-condicionado, tá saindo. Então, de fato, é cultural. Eu enxergo que nos Estados Unidos, realmente, os shoppings não são vistos, ou pelo menos não eram, utilizados dessa forma. Lá é 100% comercial, e a gente pode falar que o Black Friday lá é diferente, e a gente pode entrar nessa pauta aqui um pouco, fazendo aí até um link que próximo episódio, né? Já fica aí para vocês ficarem atentos. Mas aqui não, aqui o shopping ele dá segurança, ele dá conforto da comunidade, então é cultural de fato de você ir aquela caminhada no shopping, curtir. Acho que o shopping foi muito inteligente. O shopping no Brasil, realmente, ele foi muito inteligente. Nos Estados Unidos, ele é uma coisa mais fechada. Você chega lá no outlet, loja, tá bom. Tem uma pracinha ou outra de alimentação muito pequena, né? Aí foi onde o Brasil, acho que foi muito inteligente isso, porque ele já trouxe, ele de uma certa forma adaptou a realidade brasileira. Trouxe o conceito que é realmente muito forte americano, mas ele adaptou. Então adaptou com essa questão do entretenimento, de ter restaurante, de ter essa... Então isso fez com que você não fosse só para o shopping, só para comprar. Você vai hoje ao shopping principalmente para
Sim, tem que ter. Você olha né? as pessoas, a maioria não tá com sacola. Não tá. Existe muita venda, eles faturam bilhões e bilhões, mas Porque a a estratégia pensada dentro do shopping é que, estando você no shopping, a possibilidade de compra aumenta consideravelmente por conta de tudo que a gente conversou. E uma loja ajuda a outra dessa forma, né? As âncoras, naturalmente, vendem muito pelo tamanho e metragem que elas têm, mas levam vendas para as menores. Essa parte de entretenimento. Você leva uma criança num game station da vida, ou então leva para... Eu já almocei no shopping, eu acho que por semana eu vou 4, 5 vezes no shopping. Já a maioria das vezes para consumir alimento ou resolver alguma coisa. Raramente eu vou para comprar algo. E mesmo assim, você olha, todas as lojas faturam. Exato. Para mim, o golaço dos shoppings aqui foram colocar essas questões assim, Detran. Barbearia. Pô, Detran, mesmo, todo mundo tem que resolver algum... Isso é uma inteligência, assim, colocar essas partes de serviços expresso cidadão, resolver tudo junto, resolver tudo ali. Então, imagine, se você vai para um local... Foi pensado? Não, pensado, exatamente. É uma estratégia, realmente. Não é? O shopping, na verdade, olha, ele é pensado desde do seu nascedouro, realmente. Mano. Que tipo de shopping eu vou ser? Eu vou ser um shopping atender a localidade... Eu vou ser um shopping para atender regionalmente. Então, o shopping já nasce sendo pensado. Eu vou atender um público A, um público B, um público C, que tipo de público eu vou. Então, tudo isso, essas empresas que a gente conversou, especialista e administradora do shopping, ela já, baseado em pesquisa, inclusive, todo shopping ele nasce... Antes ele tem uma pesquisa que direciona isso. Isso é o plano de negócio que a gente falou num podcast anterior sobre quem vai ser meu público, como é que vai ser meu produto ou serviço, o PMF, assim por diante, que toda empresa deveria fazer, se planejar antes. Não é à toa que diversas empresas morrem nos primeiros 2 anos, porque eles não pensam exatamente em estratégia, de fato, quem é que eu vou ser, onde é que eu vou estar nos próximos 5 anos. Né? Incrivelmente por algumas empresas, e você vê aí que shopping é um sucesso e não é por acaso. A gente está vendo estratégias... Tanto gatilhos mentais como neuromarketing, entender o negócio do piso, eu não sabia realmente. As lojas eu sabia, mas do piso não, obviamente tem um sentido. Agora isso tudo tem um custo, né? Isso tudo tem um custo. É mais caro. Como é que funciona para a pessoa que está ouvindo a gente? Como é que é ter uma loja no shopping? Você paga o quê? É só aluguel e ótimo? Como é que é? Em dezembro, e eu queria depois entrar em datas sazonais, que você sabe que fica foda, óbvio que sabe, que é o forte do shopping, mas enfim, não é quanto custa não, mas o que é que a pessoa paga para estar no shopping? Os custos inerentes ali, né? O shopping, basicamente, eu diria, Lojista. Vamos dividir assim em quatro custos principais, né? 4 custos. O primeiro, que a gente chama do ponto comercial, né? Ou em shopping o nome é cessão de direito de uso, que você compra essa cessão, né? Então você compra a cessão mais o aluguel? Exatamente. Você compra o direito de ter a cessão e continua pagando o aluguel. O shopping funciona desse jeito. E o sucesso do shopping é exatamente por isso. Porque se você comprasse o ponto e ele fosse seu realmente, a propriedade fosse sua, você colocaria o que você quisesse. Então imagine, você dentro de uma praça de alimentação e você está, eu vou botar aqui uma loja de lingerie dentro de uma praça. Então, de fato, os pontos comerciais continuam sendo do shopping. O shopping escolhe quem está lá dentro? Escolhe. Tudo, ele aprova. Tem 5 hamburguerias. Ele não tem nenhuma pizzaria. Você quer abrir uma cesta, ele dá uma facilitação. Ele dá uma facilitação e dificulta? Não, total. Por quê? Porque o shopping, essa parte aí que se chama o estudo de mix. Então, ele faz uma análise antes e é baseado em pesquisa pela demanda do local. Então, se tem locais que exigem mais, está precisando de vestuário masculino, então ele através disso, ele distribui em número de lojas e de área comercial, né? E só vai ser possível atender aquela determinada área. Então, passou daquela área, o shopping começa a bloquear. Até porque o ideal tem que existir o ganha-ganha, né? O shopping, de uma certa forma, também... Mas não pode atrapalhar o lojista dele, né? Sobrevive com o ganho do lojista. Né? Então, se o lojista não tem sucesso, o shopping também provavelmente pode. Então, ele respeita bastante, ou é para respeitar bastante o mix do shopping. Né? Eu acho essa uma parte fundamental, realmente. Porque se você botar 5 hamburguerias para concorrer um por outro, termina ninguém ganha dinheiro.
e ele termina fechando, né? Então esse é o primeiro custo, a cessão do direito de uso é o primeiro custo. Mas normalmente, nesses casos assim, o shopping facilita na cessão de direito de uso ou vai ser nos próximos pontos que ele facilita a negociação? Tem loja que paga percentual do faturamento, tem loja que paga fixo. O que é que acontece? Linhas gerais, todos são para pagar a cessão de direito de uso. Obviamente, existe as marcas, vamos dizer, as grandes marcas. Que chegam a ser até maiores do que o shopping, o shopping é bom ter uma McDonald's não paga a cessão de direito de uso, por exemplo. Pode ser umas talvez que não pague, mas às vezes paga, depende. Cada negociação é uma razão. Agora, quem não paga cessão de direito de uso, com certeza são as âncoras. As âncoras não pagam. Normalmente a âncora paga um percentual sobre o resultado. Agora, a âncora atrai, a âncora tem um escopo de mídia própria, então ela também divulga. O fato dela estar no shopping, ela atrai tanto cliente e ainda mais ela investe em mídia dela mesma. E a mídia é um dos gastos que o lojista tem, né? Eles pagam. Chegar lá. Mas dá um exemplo de uma loja âncora pra gente, só pra gente... uma loja âncora, vamos dizer, a gente pode chamar uma loja âncora, uma Centauro, uma Riachuelo, uma C&A. São lojas de mais de 1.000, em torno de 1.000 a 2.000 metros quadrados, entendeu? Mas tem a ver apenas com o tamanho, Francisco? Ou tem a ver com o volume de vendas e o público? Tem a ver principalmente com o poder de atratividade. Tem uma lojinha pequena que tem gente pra cá também, né? Não, mas obviamente é um conjunto, né? Ou seja, a loja pequena, ela pode até atrair um grande público, mas ela não é considerada uma loja. É uma satélite, a gente chama de loja satélite. Mas a loja âncora realmente tem a ver com tamanho, mas tem a ver com poder de atração, né? E tem a ver com obviamente, também com faturamento, né? Então é um conjunto, né? Que ela termina... e os shoppings têm interesse, por quê? Porque essas lojas fortes, né? Primeiro, ela conceitua o empreendimento. Se o shopping tem 10 grandes âncoras, então, esse shopping é bacana, porque todas as âncoras estão lá, então ela fortalece o empreendimento. E o shopping também ganha com isso, né? Então há uma troca. Ganha a âncora por estar lá, dentro do empreendimento, mas ganha o shopping também, porque tem várias âncoras dentro do shopping. Eu tenho mais perguntas para fazer sobre aí, isso, sim, mas vamos seguir aqui, senão a gente Aí tem a cessão de direito de uso, aí tem o aluguel, né? Tem o aluguel, tem o condomínio, que é um rateio de despesa, né? Todos pagam para ter a segurança, né? Para ter o conforto, para ter a limpeza. Então, o condomínio... Tem 13º do condomínio? Não, você tem o 13º do aluguel, né? O lojista, ele paga o aluguel dobrado em dezembro. É praxe ou é... Não, é praxe. Todos os shoppings Mas qual cobram... a justificativa que o shopping usa para isso? Pelo aumento do fluxo, realmente, e aumento da venda. Mas era essa hora que era para o empresário respirar. Ganhar dinheiro. Não, mas olha, tem lojas realmente que consegue faturar 3, 4 vezes mais, né? Então, em média, você tem um faturamento 2,2, ou seja, você dobra e mais um pouquinho. Obviamente, também tem alguns segmentos que não dobra, mas de praxe... os shoppings cobram o aluguel dobrado em dezembro, né? Principalmente porque realmente o faturamento do lojista aumenta e o fluxo aumenta consideravelmente em shopping, né? Então ele tem o ganho dobrado aí. O outro é o condomínio e o último que eu chamo a atenção é o fundo de propaganda. Fundo de propaganda e eventos, né? O shopping cobra, que normalmente representa, ele é 20% em média, assim, 20% do aluguel. Então, o lojista paga. Ele paga, então, para entrar no shopping, ele paga a cessão de direito de uso, certo? Cabe ressaltar aqui que essa cessão de direito de uso, cada vez mais, ela vem deixando de existir. Né? Quem cobra mais, esses são os grandes shoppings. Por exemplo, né? Shoppings que realmente são muito fortes, ele cobra. Porque tem um shopping que não está com a taxa de ocupação alta. Isso tudo influencia se ele está com 99%. Ele olha assim, não quero essa loja. Total. Ele não vai flexibilizar tanto. Exato. Interesse, E cada vez os shoppings que realmente não tem tantos, que estão iniciando, ou que estão com uma faixa de ocupação baixa, uma taxa... Eu acho que chega a ser um luxo, né? Que um shopping que tenha... Chega a ser um shopping cada vez mais. Muito grande. Né? Pô, ele tem um shopping enorme... Não até precisa daquela loja, ele cobra uma taxa. Até porque são valores expressivos, né? Em média, assim, um shopping pequeno, vamos dizer, um shopping de médio porte, ele cobra R$2.500, R$3.000 o metro quadrado de luva. Vamos dizer, uma loja de 40 metros, o cara
para entrar vai pagar luva aí de 120 a 200 mil. Fica E um pesado shopping, pra e um entrar shopping também na de, loja. um shopping de grande porte está cobrando 8, 10 mil de metro quadrado. Caramba. Então o Shopping Recife mesmo é um shopping Recife em Mar, hoje cobra em torno de uns 6 mil, 7 mil reais um metro quadrado. Até um quiosquezinho No primeiro Não, ponto. quiosque não paga a cessão de direito de uso, porque é uma alocação temporária. Né? alternativa aí para quem tem um... Então, é isso que eu ia perguntar. A gente não pode deixar de falar do fundo de propaganda, que eu acho que é um Sim. tema bem longo, eu quero entrar nele, até porque tem tudo a ver com a gente. Mas a gente falou de âncora, falou de satélite, e esses quiosques agora? Tem quiosque de massagem, tem quiosque de comida, tem quiosque tinha até um quiosque de brinquedoteca, né, antigamente, Tem, ali tem. no Shopping Recife. Como é que funciona? Quiosque fatura mesmo? Então, ou é só... a ideia do quiosque, realmente dentro de shopping, é para eles complementar o mix do shopping. A ideia inicial é essa, ou seja, ter no quiosque aquilo que nós não temos no mix principal, nas lojas. A ideia nasceu daí, mas obviamente... Hoje é um negócio próprio. Hoje é um negócio próprio. Hoje tem quiosque redes de brownie, franquias de 300 pontos de venda, Quiosque, né? 300 franquias que são quiosques, porque na verdade o quiosque ele tem um grande poder, porque ele está no meio do corredor, você praticamente se esbarra, ele tem um poder, é uma vitrine ali, é uma vitrine viva dentro do corredor do shopping, e muitas vezes ele surpreende até no faturamento. Tem muitas redes de franquia que tem um faturamento muito expressivo Maior nos do que quiosques. loja satélite, às vezes. Tem muito quiosque que fatura mais que loja satélite. Tem dependendo sim, tem. E quiosque agora de a gente tem que Apesar de ter a pensar limitação diária, né? Porque Ia falar isso. um quiosque normalmente, em média, o shopping ele tem algumas limitações por exigências de bombeiro, por exigência da própria prefeitura e por exigência do próprio shopping, exigências técnicas de altura e de tamanho para não prejudicar o andamento e a segurança dos clientes. E entrando até no lado de vendas e tudo, o quiosque, ele naturalmente, ele tende a ser uma compra muito mais impulsiva e rápida, né? Exato. Você não vai vender um bem de alta complexidade de venda num quiosque porque é um espaço de transitação. Exatamente. Não oferece o conforto que uma loja satélite ou âncora oferece de você sentar, provar, conhecer, conversar. Geralmente é uma venda mais rápida. De um verdade. No impulso ali, né? Você tá passando Uma no meio do venda tende a corredor ser mais e... impulsiva, né? Pois é, então esses produtos que tem essa característica de ser uma venda por impulso, para Encaixa atuar, muito bem no encaixa muito bem para quiosque, entendeu? Porque você tá ali, aí você passou, viu na vitrine, aquilo chama atenção, então Quanto é que fatura uma Maczinha de sorvete? Tu Eu tem tava noção? pensando Ah, exatamente Tu tem noção, nisso. assim, esse é o coisa de- sonho de consumo, Eu acho, tava de todo pensando mundo. exatamente nisso. Não, o sonho de consumo mas eu queria saber a fatura. Olha, tem Shopping Recife são da vida, case, só- olha, tem quiosques desse aí que fatura mais de 200 mil. Caramba, Tem cara. um De aquele sorvete, Bob's ali sorvete e na- água. Só sorvete Tem e aquele água. Bob's na frente da McDonald's ali, eu acho dele genial. O Bob's na frente da... Bob's também, cinema. o Bob's na frente do cinema. Não existe horário vazio naquele negócio. Tá sempre com fila. Vendendo basicamente, né, sorvetinho e Sorvete, água. milkshake e água. Que são coisas, são 2 metros itens. quadrados, 3 metros quadrados no quiosque tem? Quanto? 3 metros quadrados? Não, no quiosque? tem. Normalmente aqueles quiosques tem 6, 7 metros. Normalmente são 3 por 2. Entendi. 3 por 2. Mas pra gente não perder, verba de propaganda, o que é isso? A gente paga pro shopping... Porque o shopping está sempre lotado, ou tem que estar sempre lotado. E existe um trabalho de marketing para deixar o shopping lotado. Exato. A verba de propaganda, né, que é uma verba que o lojista paga mensalmente ao shopping, né, que gira em torno de 20% do aluguel do lojista, né, então ele entra, esse valor ele é destinado exatamente para o shopping promover o empreendimento como um todo, com a função principal de atrair clientes, né. O shopping também, ele entra com uma parte nesse fundo, né. Então o shopping também o shopping também, ele Também investe... tem O interesse ali é mútuo, de todo mundo que mútuo. esteja... Exato. Então, Isso assim, me lembra muito um BV, né? Talvez. essa verba aqui é realmente um ganho para todos, né? Então, o shopping pega esse dinheiro, faz eventos, faz propaganda realmente, investe no online, investe no digital, investe na mídia normal, sempre com o objetivo de conceituar o shopping, de mostrar os atrativos do shopping, do conceito do shopping, com a finalidade principal de atrair clientes. E aí cada loja faz o seu, independente do shopping fazer esse investimento, a loja também tem o papel de investir nela mesma, né? Então a loja paga uma luva, Uma luva. dependendo da negociação e do Exato. shopping, enfim.
mas com certeza ela vai pagar aluguel, condomínio, em dezembro vai pagar 2 condomínios. Não, 2 condomínios não, condomínio não dobra, só dobra o aluguel. Perdão, paga 2 aluguéis no dezembro. Condomínio paga normal todo mês e 20% do seu aluguel e paga em verba em fundo de propaganda. Isso, exatamente. São esses, eu diria que são os custos básicos. Logicamente você tem as despesas específicas, que é água, energia própria. Energia por fora também. É por fora. Cada loja tem seu contadorzinho. Exato. É como se fosse custo fixo. Você morando no apartamento. Você paga o seu condomínio, mas a energia, o gás, você paga por fora. E essa conta fecha no final das contas? Fecha, porque, como eu estou dizendo, há um ganho muito grande, você está... Tem um ganho não calculável de marca, né? Exato. Quando você tem uma loja de shopping, naturalmente sua marca vale mais que outra. Ponto Exatamente. Isso é indiscutível. Eu vejo muita loja que cresceu em cima disso. Exato. A qualidade nem é tão boa, mas está em shopping e outra não está. Acabou. Acabou. Lógico, porque aí você já conceitua. Se você tinha sua marca era na rua, beleza. Mas a partir do momento que você entrou dentro do shopping, você de marcas grandes, você vai estar dentro, você já tem um ganho, né? Eu com minha história de 35 anos de shopping, eu vi muitas marcas crescerem, né, dentro do shopping. Eu vi muitas redes crescerem dentro do shopping, mas vi muita rede começar com uma loja. Né? Não foram poucas, mas eu vi. Começou com uma dentro do shopping, hoje tem lojista, tem 200 lojas. Então, assim, por quê? Porque o shopping realmente ele é um alavancador do negócio também. Ele agrega a marca da pessoa. E esse conjunto de digital com shopping, eu acho que, assim, você tendo uma loja de shopping, entrando no digital, você já entra muito mais forte do que vice-versa. Porque tanto o fato de você poder, às vezes, lá conhecer a experiência presencialmente, tocar, se engajar diretamente, mas também para mim tá do lado de outras lojas, tá em shoppings conceituados, shoppings de grife, porque tem shoppings que tem lojas que eles só estão ali pelo conceito até para reforçar o próprio shopping, como é o Rio Mar, né? Ele chegou com um conceito de shopping de luxo, que tem lojas de luxo, lojas de extremo luxo, na verdade, né? Extremo luxo, é verdade. Extremo luxo, e aí é para conceituar tanto o shopping quanto a loja, e é uma troca da instituição. Eu tenho duas perguntas para fazer justamente nesse ponto aí. Acho que... Mas eu depois queria entrar em sazonalidade, que é uma coisa bem importante do shopping. Uma das perguntas já entra um pouco nisso também, a gente aproveita. O primeiro comentário que tu falou aí é sobre a parte do comércio varejo. Eu só queria pontuar que realmente eu acho que é um ganho-ganho. Falando aqui de uma experiência que eu tenho de uma loja de vestuário, da Newt, é muito assim, o que eu notei é que muitas pessoas, apesar querem a facilidade de comprar online, você ter a escalabilidade é enorme, mas tem lojas, tem produtos, né, de varejo que você quer tocar, que você quer ver como é que funciona, que você quer provar, camisa e assim por diante. Então, esse ponto é um ganha-ganha de fato, porque tem autoridade, mas também tem do online estar no físico e o físico ir para online, você tem esse reforço de marca, mas tem também a experiência do consumidor, que é importantíssima, a gente pode deixar de citar isso. Mas pegando o gancho da pergunta que eu queria fazer, que a gente estava falando sobre lojas âncoras, e aí eu queria entrar nessa linha parte de shopping mais premiums, eu queria entender, essas lojas premiums, elas são consideradas âncoras? No shopping como o Rio Mar, que a gente está aqui em Recife, a gente pode falar bem, ele tem lojas como Casas Bahia, que são âncoras de... Mas tem a Prada, tem a Gucci. Mas tem lojas como Gucci, Prada, Ricardo Almeida. Essas lojas, o shopping abre as portas para elas para dar esse conceito premium, ou elas pagam igual? Ela tem as vantagens, eu não diria que elas são âncoras, né? Por exemplo, essas lojas de eletrodomésticos são consideradas mega lojas. Não são âncoras, mas ela é uma mega loja. É menos que âncora, né? É menos que âncora, mas ela tem algumas vantagens também. Mas essas lojas premium, a principal força dela é conceituar o empreendimento, né? Como foi o Rio Mar, né? O que é que o Rio Mar ganhou? Ganhou que ele conseguiu fazer um polo de marcas premium, não foi uma nem duas, ele conseguiu realmente lâmina, um corredor, tem um corredor só. Pegou quase que um corredor com marcas muito prêmios. Isso tudo é combinado, obviamente, né? As marcas meio que... O shopping conversou com as marcas. Não foi coincidentemente que uma Gucci abriu do lado da Prada, né? Não, exatamente. Ali é uma estratégia, né? Qual foi a estratégia? O piso 1, o térreo lá, é uma estratégia que tem diversas marcas e até meio que alternadas mesmo, farmácia junto de vestuário, até para que o cara vá passando no corredor e vá vendo qual é a sua necessidade, porque no primeiro momento você foi comprar uma roupa, mas lembrou que tem que comprar um remédio. Então, vamos dizer que o primeiro piso, normalmente os shoppings usam
para ser um mix de vários segmentos. Perfeito. E no segundo piso, principalmente de shoppings muito grandes, como é o caso do Ilmar, que ele tem 100 mil de ABL. Então é um shopping enorme. É muito grande. É muito grande, Ilmar 100 mil de enorme. ABL, mais de 500 lojas. Então é um shopping muito É grande. maior que o do Shopping Recife em tamanho? Ele é pau a pau. Hoje o Recife também tem quase 100 mil de Já foi ABL. maior. O Recife... Maior de algum Mas- lugar. O Recife é um Nordeste, shopping que é case no Brasil também, porque ele além de ser, já foi um dos 5 maiores, continua sendo, ele está ali entre os 8 maiores em termos de ABL mesmo, 8 ou 10 maiores, mas também ele é muito forte em venda Isso que eu ia mesmo. falar, no shopping que tem gente. Ele né? é Porque muito, ele é muito eu forte. sinto que tem mais gente que no Rimar, por exemplo, lá. Tem, é porque a área dele é muito grande. E ele é considerado até hoje ainda no Brasil, ele está entre os 10 primeiros também em venda, então é um shopping muito forte. E o Rio Mar, como é um shopping muito grande, o segundo piso eles usaram estrategicamente, pensado em juntar um polo de grandes marcas para virar um atrativo, né? Então até porque ele está do lado do Shopping Recife, que eu acabei de dizer que é um dos shoppings marcas Não também. tem. que não tem essa marca. Então foi o diferencial Eu lembro estratégico que no começo o comentário criado. é esse, pô, agora também é bom e ruim, tudo tem isso. Eu lembro que no Nichou começo muito, né? era um shopping caro. Embora no final das contas é a mesma coisa. O estacionamento é quase o mesmo preço, Exato. a alimentação é quase o mesmo preço. A diferença é que tinha lojas que Peraí, mas puxavam o luxo. Mas as lojas entrando e puxando esse conceito de luxo, respinga em todo o resto do shopping. Claro. Mas aí ele cede nesse primeiro custo aqui para essas lojas âncoras para ele se posicionar, não é isso? Talvez, É isso que eu tô depende dizendo, da depende de negociação, né? Como eu acredito, como era uma estratégia do shopping e uma, principalmente para se diferenciar do gigante Recife, do shopping Recife, que é um gigante, de 100 mil de ABL, veja, no mesmo bairro. Talvez é uma das poucas cidades, Recife, aonde tem no mesmo bairro 2 shoppings de 100 mil de ABL. Talvez seja até a única. São Paulo deve ter mais de 100 mil, 2 shoppings assim colados não tem. Aqui é um caso. Então, o que é que o Rio Mar fez? Eu preciso me diferenciar e trouxe esse polo de marcas inéditas, né, aqui na cidade de Recife, inéditas e com um forte apelo, né, de marcas premium realmente, e se diferenciou do Shopping Recife. Então, com isso, com certeza, ela deve ter tido uma política comercial diferenciada a fim de promover a vinda dessas marcas que só estão locadas no sul, sudeste, para vir aqui para Recife, e até hoje grandes marcas dessas estão lá. Quer entrar em sazonalidade? Isso que eu ia aproveitar. Não, entra e faz a tua pergunta, depois a gente entra em sazonalidade, que é um... Essa da sazonalidade eu queria perguntar. A gente falou muito dessa parte do custo do 13º do aluguel. Que aí, e eu perguntei qual a justificativa disso, né? O aumento, o faturamento, etc. E, bem, já aproveitando e linkando, fica aí, né, o Jambá para o próximo episódio. No final do ano a gente tem a data da Black Friday. E Novembro, Black Friday, dezembro, Natal. Dezembro, Natal. Na última semana de novembro é o Black Friday. Eu queria entender, o Black Friday, ele vem para somar esse faturamento aí do final do ano ou ele vem para atrapalhar? Por que eu pergunto isso? Porque a gente tem aqui na agência alguns clientes de shopping, eu já conversei com diversas pessoas, que o Black Friday no Brasil não tem esse pico todo de venda e que atrapalha muito por ser muito próximo Na do real, Natal. ele até tem um pico de venda. O problema é que, historicamente, quando Black Friday, eu posso estar falando uma besteira enorme, mas eu não lembro de 20 anos atrás ele ter a relevância que ele tem hoje em dia. Acho que nem existia aqui no Brasil. Pouco tempo é que Eu ele fui bem, ganha. eu fui bem... Acho que é coisa nova, realmente. É coisa de 5, 10 anos. Exato. E assim, Black Friday ser Black Friday, todas as marcas aderirem. Exato. Então, historicamente, o comércio brasileiro é centenário, o Natal era uma data talvez a mais forte do varejo. Exato. O Black Friday ele fica um mês atrás do Natal. Isso atrapalha, ajuda? Como é que é? São 2 picos ou diminui o segundo pico? Como é? Eu acho e percebo claramente e também sinto as reclamações de algum lojista por conta realmente desse calendário, né? Por estar muito próximo a dezembro, eu acho que ele atrapalha bastante. Porque o que é que acontece? Termina o cliente fazendo uma compra natalina antecipada, com a margem prejudicada para o lojista, né? Então, obviamente, como o lojista em dezembro ele tem os maiores custos, né? Que ele paga o salário também dobrado, ele paga o aluguel do shopping dobrado, a expectativa, a gente sabe que ele aumenta a venda, mas ele também aumenta consideravelmente os custos dele, né? Então, o Black Friday estando muito próximo a dezembro, eu acho que prejudica bastante.
Eu acho que no Brasil a gente copiou isso. Porque ele pegou a data americana, né? Pegou a data americana. Não é o Natal daqui. Não é o Natal. De varejo, né? Exatamente. Então acho que houve um grande erro nisso aí, porque eu acho que o Black Friday é muito forte. Ele serve para desovar, ele serve para quando aquele lojista está com muito estoque, então aproveitar essa sazonalidade e se livrar daquele produto que de repente não girou, e aí gira. Mas quando ele é em novembro, e normalmente você não deve ser 20 de novembro, alguma coisa. Já era a última, é a última sexta de novembro, é 24. Pois Esse ano é. vai ser 24. Não, Pois vai é. ser 25 esse ano. Aí você tá praticamente em dezembro. Literalmente né? 30 dias antes do Natal. E eu acho que o grande força também do Black Friday é você fazer uma promoção Grande. grande mesmo. 10%, 20% não é Black Friday. Não é Black Friday. Então, Porque historicamente é uma data americana. Exato. Que no calendário americano, 50, novembro, ele não tem grandes picos de varejo. Então fizeram Black Friday para Exato. queimar preço, para renovar estoque, para ser preço agressivo. exato. E aí o brasileiro fez a Black Fraud. Ou E fez você sabe que Recife já não. Em novembro aqui, Recife, no Brasil, já não. Já começa a aquecer as vendas. 13º. A pessoa já recebe o 13º salário. Então, a partir de 15 de novembro, começa a metade os da shoppings, parcela, né, já. inauguram normalmente a decoração natalina em 15 de novembro. Alguns shoppings estão até antecipando para criar esse clima natalino. Então, aí tem a Black Friday. Eu acho que deveria se repensar isso. Tem outros meses que precisa disso, como setembro, que é um mês paradão. mês paradão, que é abril, que são meses mais parados, que a gente poderia trabalhar muito bem essa Black Friday. E falou de dezembro, Natal, sazonalidade. A gente já está abordando sobre isso, só que eu lembro que existe um fenômeno, pelo menos aqui, devem existir outras lojas, que em Natal começa a surgir lojas só de Natal. Como é que é isso? Ela, por exemplo, aqui tem loja de panetone. O cara aluga uma loja satélite e só faz panetone. Como é que existe isso em vários shoppings ou é um negócio mais local aqui? Não, cada vez mais vem existindo isso, né? São lojas que aproveitam aquela sazonalidade, né, e tenta fazer. Normalmente é uma negociação isso que fala, deve diferenciada. ser um contrato totalmente diferente desse, né? Às vezes é um contrato temporário, O que é que acontece? O shopping às vezes tem uma loja vaga, o shopping está com uma vacância também grande, então o que é que ele aproveita? Aproveita aquele segmento que é propício para aquela data, para aquela sazonalidade, e faz um contrato temporário, como se fosse um quiosque. Né? Então existe essa modalidade no shopping e a pessoa pega aquele período e só fica no shopping aquele período. Então isso já é uma prática comum nos shoppings no Brasil. E a verba de mídia, de publicidade, é quem paga a decoração do Natal, quem paga o Papai Noel, quem paga aquelas praças de evento, é isso? Exato. É para isso que o shopping pega os 20% do aluguel em média. Uma das coisas é para investir nessas datas sazonais que tem importância, que geram fluxo, que eles reforçam a experiência do compra do cliente. Então, você chegar dentro de um shopping e está todo decorado, a visita do Papai Noel, que hoje é um fenômeno, normalmente no dia, a chegada do Papai Noel em shopping virou um calendário oficial de praticamente todos os shoppings, né? E vai uma multidão para shopping, né, com isso. Então, essa verba e o investimento nisso é alto. Existem empresas especializadas só em decoração de Natal e é um investimento que o shopping tem que fazer, inclusive, antecipadamente. Para você, terminou dezembro, o shopping já contrata a próxima decoração logo nos primeiros meses do ano seguinte. Caramba. Foi aqui que aquele Papai Noel veio de paraquedas e levou um baque. Entrou no carro, acho que foi aqui não. Acabou esse negócio do Papai Noel aqui, chegar no helicóptero. Agora, isso me surgiu uma dúvida aqui, porque a gente estava falando lá no começo do podcast de que, assim, o que é que o shopping fez para se reinventar, pós-pandemia. A gente muito citou que o shopping começou a fazer eventos, o shopping se transformou em praça de lazer, e muitos eventos ou mídias, o shopping começou a utilizar em, por exemplo, estacionamento. O estacionamento do shopping virou uma grande área de lazer. A gente consegue ver, às vezes tem show, às vezes tem um espaço gastronômico, às vezes tem... área de pet também. Área de pet, teve uma época que estava rolando um negócio de game. Criando mais áreas de locação, né? Aí eu queria entender o seguinte, tem escorrego, tem área de game, esses eventos feitos no estacionamento do shopping, vem do fundo de propaganda das lojas, que estão ali no centro de compras, ou isso aí é realmente algo negociado do shopping e quem quer promover esse evento de estacionamento? Essa área de estacionamento abrange a responsabilidade de quem? Não, do shopping, mas aí é muito facetado.
o shopping pode aproveitar a área de estacionamento e gerar um evento para atrair público, como a gente já viu aí, né? Tem show, como você citou, tem aquelas brincadeiras para criança, tem diversos. Então ele pode promover uma área maior e até externa do shopping, mas para atrair o cliente. E ele também pode comercializar. Existem vários projetos de merchandising, às vezes vem circo, às vezes vem show. Então o shopping utiliza também para comercializar essas áreas. O fundo de propaganda também entra nisso. O fundo de propaganda, quando o shopping faz o evento, sim. Quem banca normalmente isso. Mas quando ele está alugando, ele se remunera disso. Ele mais um espaço do shopping que ele cobra, entendeu? E o estacionamento deve representar hoje em dia uma puta grana do shopping, né? E pro shopping ou geralmente eles terceirizam? É isso que eu ia perguntar. Não, tem shopping que administra o seu próprio estacionamento, tem shopping que terceiriza, mas é um ganho do shopping, né? O shopping o ganho. O ganho do shopping. Mas a loja que faz o cliente ir até o shopping. Eu, lojista, loja âncora, satélite, quiosque, que eu levo... Alguns shoppings ele direciona, ele tem um percentual da receita do estacionamento e ele agrega ao empreendimento como um todo. Né? Então, assim, também tem esse ganho, vamos dizer que é um ganho condominial, né? Isso aí, ao mesmo tempo, eu entendo o lado do lojista, mas eu vou entender o lado do shopping também, que assim, eu provi o estacionamento, então também eu dei um conforto para o cliente que área do shopping, né? A área do shopping. Na verdade, é uma propriedade do empreendedor, né? Particular. Então, ele ali está comercializando, é dele, mas tem shoppings que disponibilizam um percentual. E as áreas de locação não contam a área total de estacionamento, nem essas áreas externas, né? Quando tu usa aquela métrica de 100 mil de espaço de locação. 100 mil contando a área das lojas dentro, né? Só a área de loja. A área de estacionamento a gente não conta como área comercial, mas se bem que ele termina sendo, porque existem projetos comerciais de merchandising, inclusive. Por exemplo, aqui no Shopping Recife houve, muito tempo atrás, se criou, os estacionamentos eram divididos por área e essas áreas tinham o nome de uma marca. Era uma marca então era entrada e o nome da marca. Entrada era o nome da marca. Então essa foi muito... O shopping você consegue fazer muita coisa, cara. O que é bacana em shopping é exatamente isso. A sua criatividade, né? É você aproveitar uma área que particularmente ali não era para isso, mas virou uma grande remuneração. Tudo na vida, principalmente nesse meio, gira em torno assim, o dinheiro vai onde a atenção e as pessoas estão. Exato. Então, por que o futebol paga milhões de jogadores? Porque a audiência é um fenômeno. É verdade. Esportes eletrônicos, tudo que tem audiência e tem gente, tem dinheiro. TV é propaganda, shopping também tem muita gente. É verdade. Então, eu vejo o shopping hoje em dia se capitalizando com cancela, propaganda na frente do mictório, onde você ficou encarando a parede. Dentro do próprio shopping já tem muro e parede. Uma loja que está desocupada, ela não fica sem remuneração, porque eles vendem o espaço de mídia do tapume. Isso aí é do shopping, né? O shopping, ele comercializa a propaganda dentro dele mesmo, né? E é exatamente isso que você está... exato, é do shopping. Mas veja, isso necessariamente o shopping, quando se criou, ele não tinha essa... Eu tenho quase certeza que não foi esse pensamento. Não, eu vou ganhar dinheiro aqui em merchandising. Mas que eu falei de futebol, de tudo. Exato. Tem gente, tem pessoas, você pode vender mídia. Exato. Então, a partir do momento, quando os empreendedores de shopping, me lembro há muito tempo atrás, eu fui executivo do Shopping Center Recife, e o grupo que era o empreendedor do Shopping Center Recife, que hoje é um dos maiores administradores e donos de shoppings, é a Ancar. Ancar tem shopping Fortaleza, tem shopping no Rio de Janeiro. Né? E me lembro o dono, na época eu tive uma reunião com ele até no Rio de Janeiro, o Marcelo Carvalho, quando ele despertou, lógico que ele sabia, né? Ele sabia, mas quando ele despertou que a verba o valor que o merchandising dentro de shopping estava gerando representava 20% da receita total do shopping, ele disse, meu amigo, parou assim. Mais limpa também, não? Extra-operacional, né? Que a gente chama de... É uma receita... Montou a operação para aquilo e gerou outra fonte de renda relevante. E foi isso que ele... Mirou no que viu e acertou no que não viu. Exato, foi isso que ele falou na mesa. Cara, é uma receita extra-operacional, se bem administrada, a gente pode chegar a 20%. Eu digo, caramba, é muita grana. Gera retorno para as lojas também, pô. Se tu bota uma promoção na frente do mictório, todo mundo vai ter que ir no banheiro. Então as lojas ganham, o shopping ganha. E também, e isso, e aí, como eu estou dizendo, a criatividade,
é fantástica, porque você cria interações com o cliente que geram uma experiência, gera venda, mas gera uma experiência de compra. Hoje em dia você vê vários mega quiosques de marcas famosas, onde o cliente tem um tipo de experiência, né? Eu me lembro que a gente já chegou a botar uma vaca no mall do shopping para vender o conceito de queijo, um conceito de leite. De verdade, uma vaca. Então, assim, o céu é o limite quando você pensa, respeitando, obviamente, segurança, todo o critério que o shopping tem bastante. Mas para você ter uma ideia do que já se fez com projetos de merchandising dentro de shopping, eu acho que é uma grande... hoje, você já trabalhou com merchandising de shopping? Já sim. A gente já teve empresas que fazia exatamente a comercialização das áreas comerciais do shopping, principalmente de mídia, né? Então, foram empresas que comercializavam a parte do merchandising. Então, acho que para a gente começar a direcionar para o fim, que já a gente vai bater 1 hora de episódio, é o recorde de episódio. Nossa. Dá para tranquilizar ou dizer para ela assim, o shopping não vai acabar, nem tão cedo, mas a gente notou que ele passou por várias transformações. Desde o início, quando não se pensava em merchan, hoje em dia tem merchan. Quando era só compra, hoje em dia é um serviço, é um lazer. E para o futuro, o que é que vocês dois estão pensando? O que é que tu pensa do shopping? Tu acha que ele chegou no estágio final dele? Não. Um estágio final que eu falo nem Sim. de falência, tu falando... Já chegou de, né? É isso aí, tipo, é um lugar que compra, come e se diverte, ou ainda tem mais inovação pela frente? Rapaz, cada vez mais eu chego à conclusão que o céu é o limite, né? E eu acho que não, acho que cada vez mais eu acho que vai fortalecer essa experiência de compra. Eu acho que o shopping que promover uma experiência cada vez maior dentro do empreendimento, esse vai se diferenciar, né? E aí você tem as tecnologias, e aí você tem essas novas conceitos que estão vindo, né? No digital, no metaverso, que nasce, na verdade, uma nova fronteira do que pode se criar, né? Dizendo que já tem e botando para o futuro também. Botando para o futuro. Então, imagine, né, com essas novas tecnologias, o que pode agregar dentro do shopping. Então, eu acho que o shopping entendeu, amadureceu bastante, principalmente quando você sai de um sufoco, como foi a pandemia, o shopping também saiu muito fortalecido, eu acredito. Porque o shopping foi pego de surpresa, realmente administrou, eu acho, de uma forma muito, muito inteligente, apesar que foi sofrido, né? Mas saiu muito fortalecido, porque todo mundo viu, saiu espremido disso e saíram mais fortes. Então, a partir de agora, o que eu vejo cada vez mais o shopping se diferenciando, entendendo que essa experiência dentro do empreendimento é muito importante, por isso que os shoppings cada vez mais estão promovendo eventos, principalmente eventos gastronômicos, entendendo a necessidade de cada público próximo ao shopping e cada vez mais criando e fortalecendo, na verdade, essa cultura que já é da gente ir para esses empreendimentos fazer praticamente tudo. Então, alguma coisa a acrescentar? O especialista falou, não tem mais nada que eu possa esse falar aqui. Ficou bem conclusivo do que a gente queria. Shopping não vai morrer, segundo a brincadeira do início. Pelo contrário, eu acho que está no começo da vida, que ainda tem muito para evoluir. E já é algo que, pelo menos no Brasil, é completamente cultural. Eu acho que meus avós iam para o shopping, meu pai, eu cresci com meu pai no shopping, acho que você cresceu em shopping também. Chico, desde que eu nasci, já está trabalhando em shopping. Então, queria te agradecer pela presença. Foi um grande prazer. De verdade. Obrigado. A gente, quando levantamos essa pauta aqui, disse, vamos falar de shopping, tem que trazer alguém que entende. E acho que ficou bem óbvio que acertamos no convite. Obrigadão. O próximo episódio, ele é sobre Black Friday. E se tiver agenda, acho que a gente chama de novo. A gente vai debater sobre Black Friday. E que está chegando, então o próximo episódio do Black Friday. Obrigado por escutar até aqui. Nosso maior episódio. Foi um prazerzão. Valeu, Vitor. Valeu, Francisco. Tchau, até o próximo episódio. Até mais.